famílias para administrar o planeta Terra. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomando uma das suas costelas, e cicatrizou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tirou do homem, fez uma mulher, e deu-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o jovem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 24. Se em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, Deus criou a família original para procriar e encher a terra com uma infinidade de famílias, cada uma formada por um homem e por uma mulher, de onde é que tiraram essa ideia de casamento gay? Com certeza de Deus não foi, pois a lógica de Deus neste mundo, tanto entre os humanos como entre os animais e vegetais, as produções acontecem entre macho e fêmea. Quem sempre faz questão de afrontar e provocar a criação de Deus é o diabo. Se não foi Deus quem criou o casamento gay, então foi o diabo. E vou esclarecer com lógica. Todos são mordomos de Deus. Mordomos de Deus significa todos aqueles que foram colocados neste mundo para administrar propriedades de Deus de acordo com seus propósitos e vontade. Mordomos de Deus não são somente os cristãos, e sim todas as pessoas que vivem neste mundo, sejam elas cristãs ou não, ateias ou outras. Quando observamos a própria natureza que também está a serviço de Deus neste mundo, ficamos envergonhados ao descobrir que os mais inconvenientes administradores de Deus neste mundo são os seres humanos. A Bíblia, o manual de Deus para orientar o homem. A Bíblia não é um livro de religião, e sim o manual de Deus para orientar o ser humano como proceder sabiamente em todas as coisas. Na verdade, religiões famosas ensinaram que a Bíblia é um livro de religião durante muitos anos. Não sabemos se era para manter suas vítimas no engano ou mesmo por falta de conhecimento. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, diz que Deus criou o homem para administrar as propriedades dele, conforme a sua imagem e semelhança. No entanto, cada um vem administrando do seu jeito, sem se preocupar se Deus está agradando ou não. Quando o homem desagrada a Deus na administração, é comparado aos exemplos citados por Jesus na parábola dos 10 talentos, registrada em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. O que não administrou segundo a vontade de Deus foi considerado mordomo inútil e lançado nas trevas para sofrer prantos e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versículo 30. Estamos agradando a Deus no setor administrativo que Ele determinou para nós, ou estamos lhe causando aborrecimentos? O conhecimento da Bíblia é a forma de saber se estamos agradando a Deus ou não. Na verdade, um dia prestaremos contas a Deus da nossa administração neste mundo. Isto é sem qualquer parcialidade, todos que vivem neste planeta.
De quem estás recebendo orientação? Gênesis capítulo 3 diz que Eva e Adão preferiram atender às orientações de Satanás e rejeitar as de Deus. Com essa atitude, fomos colocados nas mãos do ser mais indigesto, cruel, destruidor, matador e inimigo cruel de Deus, isto é, Satanás. Quantos erros intoleráveis! Será que todos os que estão na política e em outras funções administrativas têm consciência de estarem administrando propriedades de Deus? Pelo que vemos, muitos são verdadeiros analfabetos em relação a isso. É tanto que bastou o presidente do Brasil proclamar Deus acima de todos, que o inferno se levantou contra ele e os propósitos de Deus no seu governo, usando seres humanos desinformados em relação aos propósitos de Deus. Ouvimos até mesmo o pastor dizendo que prefere um feiticeiro na presidência do que um cristão. A impressão que se dá é que, ao invés de buscar as instruções no manual de Deus, a Bíblia, estão buscando orientações do diabo, como fez o primeiro casal. Não só o tal pastor, como também vários que se intitulam crentes. Será que os tais crentes, entre aspas, conhecem a Bíblia, a palavra de Deus? Ou apenas estão usando esse título para apoiar políticos pactuados com o diabo? Um padrão a observar. Visto que qualquer função administrativa neste mundo está ligada à administração no planeta Terra, conforme a imagem e a semelhança de Deus, isto é, conforme a lógica de Deus, visto que todos neste mundo estão aqui colocados por Deus para administrar propriedades dele, será que são conhecedores da Bíblia, o manual de Deus por excelência para orientar na administração correta cada candidato para disputar cargos políticos? Já que se candidatam para administrar o Brasil de Deus, tinham que passar por um teste de conhecimento do manual de Deus, a Bíblia. Quando o ser humano busca em Satanás orientações, como aquele político que no terreiro de Umbanda, que é um movimento que presta cultos a Satanás, disse com todas as letras que o seu Deus é o demônio. Esse tal é tão inimigo de Deus como o príncipe das trevas, envolvendo numa grande incoerência, amigo de Satanás para administrar propriedades de Deus? Isso é incoerência. De minha parte, esses tais políticos não conhecem um palmo além do próprio nariz do porquê estão neste mundo. Ou os tais acham que o Brasil é deles e que Deus não tem nada a ver com este país. No fim, não passam de tolos que perderam a razão da lógica ou qualquer noção da lógica de Deus. Ouçamos o que o rei Davi deixou escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Se todos nós somos mordomos colocados por Deus neste mundo, andemos debaixo do seu comando, prestando-lhe obediência. Que todos nós, indistintamente, se é cristão ou não, busquemos conhecer melhor o manual de Deus para a orientação de todos os seres humanos, a Bíblia, para não errarmos diante de Deus na administração de setores administrativos nos quais fomos colocados
neste planeta.